Esse é o nosso mesão, mas o mistério continua. O que é que Paulo Matias está fazendo aqui hoje? Se você acompanhou Além da Notícia, você sabe que o pai do menino Henri Borel, o Leniel Borel, deu uma entrevista aqui para o canal do Paulo Matias. Mas essa entrevista não pôde ser exibida, né, Paulo? É isso. Paulinha, boa noite a você, boa noite, Carla, boa noite, Alê, boa noite a toda a nossa audiência. Sextou, hein? Sextou daquele jeito. Eu pedi um espaço aqui para Paulinha, coisa de 10 minutos, porque é importante a gente pontuar de algumas coisas que estão acontecendo e que, obviamente, envolvem, para mim, um valor que é muito caro em todo esse trabalho que a gente faz, que é a liberdade de imprensa. O que nós estamos vendo acontecer diante de um caso difícil, duro, que a gente tratou ao longo dessa semana, que foi o caso Henri Borel no Além da Notícia, é um absurdo completo. E eu sou extremamente democrático, vim aqui com uma nota, inclusive, que nos foi encaminhada depois do programa de hoje que nós fizemos e deixamos claro a nossa insatisfação com tudo o que aconteceu. Para quem está, por um acaso, chegando agora, não está entendendo absolutamente nada do que nós estamos falando, eu vou explicar rapidamente, acho que a Carla também tem muito a dizer. Nós, ontem, fizemos uma entrevista com o pai do Henri Borel, o Leniel Borel, que hoje é vereador da cidade do Rio de Janeiro, e fizemos uma entrevista de cerca de 24 minutos com ele. Apenas 24 minutos. Ao longo da entrevista tivemos alguns probleminhas de conexão de internet, enfim, no final das contas ele acabou perdendo num determinado momento ali a conexão e nós ficamos ali aguardando. Até o momento, esses 24 minutos da entrevista foram divididas em 3 perguntas que eu até trouxe novamente aqui. Apenas eu fiz essas primeiras 3 perguntas porque as respostas dele eram muito longas e a gente gosta muito disso para que a pessoa ela tenha todo o tempo possível para falar aquilo que realmente ela acredita daquele determinado caso. Então eu perguntei sobre o fatídico final de semana do 7 de março de 2021, da noite de 7 de março de 2021, que foi o dia em que ele entrega o menino para Jairinho e para Monique, para que ele pudesse, aí o domingo que ele entrega, né, para que o menino pudesse passar a noite. Fizemos a pergunta em relação às mensagens da Monique, quais foram as mensagens que a Monique havia encaminhado ao Leniel naquele determinado dia. E fiz uma pergunta também em relação à babá, porque no programa, Paulinha, no Além da Notícia de manhã, a gente questionou muito, a Carla trouxe muito esse comportamento da babá, né? Ou seja, por que, por exemplo, a babá só falou com o namorado das agressões que o Jairinho praticava ali naquele apartamento? Por que a babá, por exemplo, não relatou algo à polícia, não chamou as autoridades, não... Por que apenas para o namorado? Foi medo, foi receio? Nós fizemos alguns questionamentos disso e eu queria muito a opinião do próprio Leniel em relação a isso. E nós fizemos a pergunta. No 24º minuto da entrevista, a gente tem essa paralisação por conta da interrupção na internet. E eu e Carla, nós estávamos nós dois fazendo a entrevista, ficamos aguardando e recebemos o retorno de que, olha, ele tem muitos compromissos, o vereador tem muitos compromissos, tem muita coisa para fazer e, infelizmente, não será possível a continuidade da entrevista, mas marcaremos para segunda-feira. Até aí, nenhum problema. Reagendou. Percalços acontecem, problemas acontecem, absolutamente natural. O que não foi natural, e isso eu não vou admitir de maneira nenhuma em qualquer lugar que eu trabalhe, em qualquer posto que eu possa vir a cumprir como comunicador, é alguém pegar o telefone, ligar para a gente, como foi feito por parte do advogado, do Leniel, e dizer, olha, não queremos que a entrevista seja veiculada e queremos que essa entrevista praticamente aí ela não exista, né? Enfim, esses 24 minutos vocês não têm autorização de utilizá-los. Eu olhei aquilo e falei, onde nós vivemos? Nós vivemos o quê? Porque nós estamos diante de uma ditadura em que qualquer advogado pode ligar e dizer para um jornalista, para um comunicador que você pode ou você não pode utilizar? Bom, primando sempre pelo diálogo, e aqui eu reitero isso, eu vou trazer a nota do
Leniel Borel, que ele nos encaminhou agora por volta Depois do Além da Notícia ser Depois do Além da Notícia, transmitido. nós fizemos um corte disso, o corte está sendo veiculado, que é a nossa posição de interpretar que isso é, sim, uma violação a um direito e a um valor que para nós é muito caro. E nós não vamos abrir mão disso. Agora, por sermos extremamente democráticos aqui, eu vou trazer a nota do que diz o Leniel nesse enredo todo que eu estou trazendo aqui para vocês. Ele diz o seguinte: diante das declarações do jornalista Paulo Matias, esclarecemos. O vereador Leniel Borel aceitou participar da entrevista com o intuito de contribuir com a verdade sobre o caso Henri Borel, como já fez com diversos veículos de imprensa nos últimos quase 5 anos da luta por justiça por seu filho. Durante a gravação, houve instabilidade técnica do canal e a entrevista não foi concluída. Só fazendo um adendo aqui, nenhuma instabilidade técnica do canal foi relatada. Tivemos problemas de internet do usuário Leniel Borel e nós aqui temos como provar isso, porque nós temos a gravação, inclusive, desses 24 minutos. Em nenhum momento tivemos problemas do canal aqui. Seguimos com a nota. Também é importante ressaltar que houve quebra de confiança do canal ao inserir a jornalista Carla Albuquerque na entrevista sem previamente ser informado. Desta forma, gerou-se preocupação com a finalidade da entrevista, principalmente com o tratamento editorial parcial dado ao caso pela jornalista Carla Albuquerque em outros espaços. Vejam, isso daqui que a nota traz é um completo absurdo e um despreparo completo por parte da assessoria de imprensa deles. Se tem alguém que toca a investigação criminal neste canal, é Carla Albuquerque. Sim. O convite que foi feito relatava um convite para participar, para ter exibido no Além da Notícia, no nosso canal, um conteúdo. No momento em que ele diz que não quero participar da entrevista porque tem a cara e nós colocamos a entrevista, penso o seguinte: se esse argumento fosse válido e legítimo, a primeira coisa que ele deveria ter feito é não ter ficado 24 minutos. Se ele viu a Carla ali... Começa a entrevista, estão os três, né, na cena. Ele sabe que a Carla vai participar desde o início. Eu acho que o Fê está exibindo a imagem, não é isso? O Fê tá aí, a imagem foi dessa forma que foi gravado. Então, ele já sabia, não foi uma surpresa. Eu acho que esse tipo de postura, eu discordo dela em absoluto, mas se caso ele quisesse avançar com essa postura, você avança. De pronto, né? Já nem teria participado. Carla Albuquerque está aqui, eu não quero participar disso. É um direito da pessoa. Aí nós não começaríamos uma conversa de quase 30 minutos. Sigo aqui com a nota do Leniel Borel. Ele diz o seguinte: sendo assim, foi feito um pedido para que o material não fosse exibido de forma parcial e incompleto, evitando distorções. Não houve censura. Houve zelo com um tema extremamente sensível pelo entrevistado, que envolve a memória de uma criança e a luta de milhares de crianças vítimas de violência. Um adendo importante. Se não houve censura e se houve um pedido apenas de não ser exibido um material incompleto, a primeira coisa que se deveria ter feito é o agendamento da continuidade da entrevista. E isso não nos foi colocado. Ou seja, foi dito que Carla Albuquerque, participando, nós não faremos a continuidade da entrevista. Então, se nós não faremos a continuidade de uma entrevista que começou, significa que nós estamos diante de um caso de censura prévia? Sim. Isso é absoluta censura prévia. Discordo de maneira categórica da nota que foi colocada pelo vereador. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: reiteramos o respeito ao trabalho do jornalista e ao canal, que já contribuíram em outras ocasiões para dar visibilidade à causa. O diálogo permanece aberto, com responsabilidade e compromisso com a verdade. Reitero aqui a minha posição. Tá aí a assessoria de imprensa do Leniel. Essa é a nota que nos foi encaminhada há pouco menos aí de 1 hora. Reitero aqui, assim, de maneira clara, absolutamente clara, qualquer tipo de diálogo numa democracia é feito com aqueles que não concordam com você. Não existe democracia simplesmente feita
para aqueles que vão te aplaudir, para aqueles que vão bater palma, para aqueles que simplesmente vão dizer amém para aquilo que você fala. Isso não é democracia, isso não é construção de diálogo em lugar nenhum desse planeta. Construção de diálogo é feita com respeito, com integridade e, acima de tudo, com nível de conversa, para que a gente possa estabelecer um conteúdo que seja democrático. No nosso canal, desde o início de todo o processo de cobertura do caso Henri Borel, em nenhum momento nós faltamos com respeito, nós não abrimos o divergente e nós nem muito menos não nos debruçamos em fatos. Os dados que a Carla traz aqui nesse caso são questionamentos não da integridade do Leniel, mas sim mirando de alguma forma um pouco mais de justiça para o caso. Esclarecimento do caso. Não dá, num caso complexo de mais de 10 mil páginas, para você simplesmente ter uma tese, fechar os olhos para essa tese e dizer, não, é isso, pronto, acabou, é isso. Mas peraí, é um processo de investigação criminal. No momento que há um processo de investigação criminal, sim, todos são parte de um processo e todos, de alguma forma, precisam ser investigados, porque nós não estávamos lá para saber o que aconteceu. Ninguém aqui está querendo incriminar A, B ou C e nem muito menos defender assassino de criança. Não estamos aqui para isso, mas nós estamos aqui simplesmente não para dar amém para A ou para B ou para C, mas para fazer um questionamento que seja de alto nível, um questionamento que a gente possa realmente dizer, pô, isso aqui está no processo, e aí? Qual é a resposta? Não, a resposta para isso é isso. Pô, mas e se você tivesse feito isso, o que faria? O que aconteceria? Como é que é? Tal? E você pega o processo e faz. E é algo que a Carla faz com frequência, não só aqui no caso a caso, mas também na investigação criminal. Exato. Eu reitero aqui o meu estranhamento, profundo estranhamento com a postura. A postura é uma postura esquisita, estranha, porque em nenhum momento, ao longo da entrevista e da conversa que nós fizemos qualquer tipo de pegadinha do malandro, aquelas coisas. Sim. Nós não somos dessa laia. Se de alguma forma o tratamento ao longo da vida aí de cada um tenha se acostumado a esse tipo de jeitinho brasileiro de passar a perna em um no outro, aqui não. Aqui nós não temos esse tipo de postura, nem nunca tivemos. Aqui nós temos simplesmente um compromisso com os fatos. Doa a quem doer. Sem, de alguma forma, querer ficar fazendo patota daqui, dali, de A, de B, de C. Porque o fulano gosta de mim, não gosta. Eu quero que se dane isso. Nós estamos preocupados com os fatos. Tem uma criança que, infelizmente, perdeu a sua vida. Perdeu a sua vida, que podia estar aqui vivendo, feliz, sonhando com o futuro. Podia ter uma vida pela frente. Mas, infelizmente, ela foi perdida. Por que esta criança morreu? Nós, desde o início da cobertura, Paulinha, fizemos um apelo e, inclusive, soltamos um abaixo-assinado da Justiça agendar este júri popular em relação ao caso Henri Borel, porque é um caso em que já se arrasta, e a Carla trouxe aqui as explicações por parte da Justiça, que assim, a Carla vem e traz a parte jurídica, eu venho e trago a parte emocional das pessoas, porque, pelo amor de Deus, está demorando muito esse caso. Aqui, todos os programas que a gente pede para as pessoas sugerirem casos que elas têm interesse, que elas gostariam de um aprofundamento, surge o caso Henri Borel. Porque eu acho assim, é uma questão de respeito à criança que morreu. Essa criança, infelizmente, ela não teve ainda um descanso em paz, sabe? Por conta de tudo isso que aconteceu. E nós que fazemos comunicação, a gente tem a obrigação, ao meu ver, de cobrar a justiça. E no momento em que a gente quer isso, a gente simplesmente quer que esse menino possa descansar em paz e que a gente possa ter a verdade dos fatos sendo colocada. Não, mas o pai está 100% correto. Se Deus quiser, tomara que ele esteja. Tomara. Torço muito para isso. Agora, eu não consigo ser o juiz do caso e dizer, Leniel, você está 100% correto em tudo. Acredito em 100% do que você fala. Baseado em quê? Em fatos.
Quem vai dizer se o Leniel mentiu ou não mentiu, se o Jairinho mentiu ou não mentiu, o que aconteceu naquela noite? Não sou eu, Paulo, nem a Carla, nem você, nem a nossa audiência, nem a doutora Lê. Quem vai dizer isso é a justiça. E o que nós estamos pedindo aqui é um julgamento sério. Então, eu quis só vir aqui, acho que é importante ouvir a Carla também nessa história. Então vamos lá. Bom... Enfim, falei pra caramba, né? 100% com o Paulo, agradeço aí essa defesa da Paulinha. Bom, olha quem tá aqui do meu lado, né? Uma super perita. Eu acho que a minha história fala por si só, não é? São muitos anos, aí já são quase 18 anos, cobrindo os casos mais importantes. E a gente não cobre só caso importante, a gente cobre vários casos, né? E ao longo da minha jornada, né? Inclusive... pedido pelos próprios policiais que a gente tivesse o máximo de transparência. E eles me ensinaram muito. E eu digo aqui, ele cometeu um erro quando ele diz que eu estou agindo de forma parcial. Bom, ele tem que entender o que ele traz nessa frase. Eu nunca estou agindo de forma parcial. Parcial se eu só estivesse ouvindo um lado, sem pensar no outro, sem olhar para o processo. E digo para vocês aqui, e a gente tem tudo isso documentado, que ele já foi chamado N vezes. Mas dar a sua versão. Exatamente. Aí, mas está ocupado, enfim, a gente entende. Mas jamais foi negado a ele qualquer espaço, não é? E digo mais, eu acredito que, me parece que está com... Parece medo, né? Tá com medo por quê? Né? Agora, eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvida, que talvez eu conheça esse processo melhor do que muitos advogados, inclusive que estão no caso. Eu conheço esse processo de trás para frente, de frente para trás. E o que a gente traz aqui, não só aqui, mas em qualquer lugar onde eu esteja, é o que está no processo. O que interessa é o que está no processo. E isso precisa ser mostrado. Parcial é se a gente não mostrasse a verdade do processo. Talvez a gente esteja incomodando porque nós estamos trazendo coisas do processo, estamos mostrando para as pessoas. Em nenhum momento eu tenho a pretensão de querer colocar essa verdade ou aquela, mas simplesmente trazer fatos para que as pessoas possam ter a informação e as pessoas, inclusive, decidirem, olha, não sabia sobre isso, estou entendendo agora sobre um pouco mais. E aqui eu vou trazer uma frase do pessoal do Projeto Inocência, né, que é muito importante, inclusive da advogada da Flávia Raal. E ela fala o seguinte, Carla, se a gente não trouxer o contraditório, nós nunca teremos a verdade. As pessoas precisam entender isso. Então, a gente tem que trazer todos os lados. Não existe só um lado, existe dois lados, existe o processo e existe a verdade. A busca é pela verdade. E, de novo, eu não vou pender para um lado. Eu sempre disse isso, né? Quando a gente começa a ficar muito enviesada, é porque a gente começa a estar errado. A gente tem que olhar o que ninguém está olhando. Porque a gente já viu, infelizmente, Paulo, Paulinha, a Alessandra sabe disso, muitos erros. 20% da população carcerária, 20% da população carcerária está presa sem nunca ter cometido um crime. Isso é chocante. É muito chocante. Ou seja, aquela pessoa não cometeu crime, a pessoa que cometeu de fato o crime está solta. Isso não é preocupante? Mas o que ele pensa e como ele pensa é um problema dele, eu não posso pensar por ele, não é? O que me deixa muito feliz é que a grande maioria dos bons profissionais, aí eu digo, temos ali delegados, promotores, juízes, desembargadores, vários magistrados, advogados, todos estão comigo. Então, assim, eu acho que a minha história fala por si só, eu tenho respeito de pessoas de norte a sul do Brasil, de fora do Brasil, né? Eu faço parte de um grupo de jornalistas independentes muito grande. Olha a cobertura que a gente fez aqui no Pediri, material que é cedido e dividido entre o jornalismo investigativo. Da mesma forma que depois de tudo isso que aconteceu, porque quando vão bater, né, numa figura
E não tem motivo para falar isso, né? Eu acho, desculpa, é completamente Chama mais infundado. atenção o fato dele não querer a veiculação da entrevista do que não qualquer tinha coisa, nada. né? Porque Era senão uma- era só uma entrevista. E vale Sobre dizer o o caso. seguinte... E a nota possui inverdades aqui, né? Não, e digo mais, porque a gente sabe que um programa de jornal na manhã talvez não coubesse aquele A espaço... íntegra, A né? íntegra. Perfeito. Eu ainda falei para o Paulo, coloca o link na íntegra da entrevista inteira Sim. dele. Iríamos exibir claro. inteiro. Porque a pessoa depois clica, assiste a Assiste a entrevista tudo. toda, entendeu? É como nós fazemos lá, muitas Todo vezes... mundo faz isso, até o Fantástico. A gente não tem como coloca pôr tudo. as entrevistas, porque assim, às vezes são entrevistas de 2 horas, e assim, tem gente O que YouTube quer serve para isso. assistir as 2 horas de entrevista. Sim. Fica ali disponibilizado, a gente não faz pegadinha, não faz corte, não faz nada disso. A gente está ali para trazer a verdade, para poder ajudar. E investigação, só para terminar aqui o assunto, não pode ter drama, gente. Eu não estou apegada no drama. De novo, eu não estou aqui para defender A, nem B, nem C, nem para Sim. acusar A, nem B, nem C. Eu quero entender o que aconteceu ali, Claro. porque isso é o importante. E para você investigar, de fato, não dá para ter sensacionalismo e não dá para ter drama. Eu não vou me debruçar no drama. Estou fora. Eu não gosto disso. Eu quero entender o que aconteceu, por que aconteceu, de que forma aconteceu. Perfeito. E dali, sim. Bom, então tá tudo comprovado. Aí a gente até pode... Aí você vai expandindo para entender, né? A figura, o A, o B, o C. Mas até então a gente não conseguiu. Não tem um consenso, gente, dentro do o próprio processo. Quando a gente olha, ele é muito, assim, ele é assustador. E que fique isso como uma mensagem para as pessoas. Porque nós não estamos fazendo uma receita de bolo, nós estamos lidando com a restrição de liberdade das pessoas. Então, e de novo, isso é muito sério. Então, a gente não pode ter dúvidas. Nós não podemos ter dúvidas. Então, tudo precisa ficar esclarecido, porque enquanto não estiver esclarecido, existe dúvida, e se existe dúvida, nós temos um problema. Isso não é justiça. Agora, ele diz aqui que quer manter o diálogo aberto. Então, o que você sugere, Paulo? Porque você já sempre mantém aberto Super. aqui. Nunca Qual que é a deixou. sua expectativa depois de uma Vamos lá. nota como essa? Eu vou pedir pro Fê exibir na tela uma matéria de 2023. Uma matéria do portal Notícias da TV, assinada pelo jornalista Gabriel Wacker. E nessa matéria, existe um caso que aconteceu com a TV Globo, da defesa do Jairinho, que entrou inclusive na justiça. Nesse caso, nós não estamos falando ainda de uma entrada na justiça, mas eles entraram na justiça para que o Linha Direta, que era um programa, né? Acabou. Que era policial lá na Rede Globo, não fosse veiculado. Então, eu vou ler rapidamente a matéria aqui, só para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. O Leniel Borel, pai do Henri Borel, assassinado em 2021, desabafou sobre a censura imposta pela Justiça do Rio de Janeiro, que proibiu a exibição de uma edição do Linha Direta da Globo sobre o caso. O programa estava previsto para ser exibido na quinta-feira, né? E a emissora estava tentando a liberação. Abro aspas para o Leniel aqui nessa matéria. A defesa do Jairo é covarde. Fecho aspas. O engenheiro foi nos entrevistados no programa comandado pelo Pedro Bial, na época, né? E desde o crime do qual o filho foi vítima, o Leniel luta para que a justiça seja feita, etc, etc. Aí fala um pouquinho, aí ele segue aqui. Para o Leniel, a defesa de Jairinho tem medo de detalhes do caso, que detalhes do caso venham à tona. Vou abrir aspas de novo para o Leniel, que diz o seguinte: a defesa do Jairo é covarde, tem medo da verdade e das robustas provas que serão apresentadas, mas a verdade que não faz curva e virá no tribunal. O pai do Henri disse que a produção do programa lhe informou que a Globo não vai desistir da exibição, e aí, enfim, ficou o pai do Henri, o Leniel, junto com a Globo, tentando, e a defesa do Jairinho foi lá na justiça, barrou a exibição do programa, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Aí depois a matéria continua, depois vocês acessem lá no Google, essa matéria aqui é simples, bota o título lá e vocês acessam no Google e leem a matéria completa. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu interpreto a nossa profissão e o que a gente faz com alguns valores que são importantes e são inegociáveis. Se você defende liberdade de expressão, você não pode defender liberdade de expressão na segunda-feira e na terça-feira você mudar de ideia.
ou é liberdade de expressão para todos, ou é liberdade de expressão peronomútil, aquela coisa mais ou menos e tal, que a gente dá aquela verdadeira maquiada no processo e no final das contas fica um monte de gente batendo palma para mim. Isso eu não tenho o cultivo desse valor de liberdade de expressão. Liberdade de expressão para mim é quando a gente coloca pessoas que não concordam juntas numa mesma mesa para conversar e a gente promover o diálogo na sociedade, que é uma coisa extremamente importante. Então, em resumo, essa atitude por parte do Leniel em relação a vetar a exibição desses 24 minutos, que eram 24 minutos consistentes de uma entrevista importante que a gente estava começando realmente a construir, eles me levam a uma censura prévia, sim, do que aconteceu. Não, nós não tivemos problema de conexão da internet. Não foi uma coisa, a culpa é do canal que não tinha internet. Fake news isso, e eu tenho como provar isso. Não esqueçam que nós temos o vídeo gravado. O vídeo está gravado, a gente pode mostrar ipsis literis, caso a gente consiga uma boa compreensão. O que eu quero aqui fazer de proposta, Paulinha, e pedindo licença aqui no caso a caso, Claro. é que o Leniel tope a conversar com a gente. A gente promete uma conversa que seja uma conversa íntegra, decente e factual. Que a gente aborde mesmo todos os fatos do processo que sejam importantes, dando a ele todo o tempo do mundo. Se a conversa tiver que ser de 4 horas, vai ser de 4 horas. Se tiver que ser de 10 horas, pode ser de 10 horas. Quanto tempo ele quiser falar, a gente vai dar a oportunidade para ele. Mas, todavia, porém, existe uma única regra. Não existe pedido de entrevista aqui neste canal que vete A, B ou C. Não existe. Comigo, não. Pode ter com outros. Comigo é o seguinte, bateu em um do meu time, bateu em mim. Ou quer fazer a entrevista da forma como a gente faz, comigo e com a Carla, fazendo a entrevista como nós fizemos ao longo de todo Além da Notícia, uma cobertura decente do caso, ou não. E aí é uma escolha. Vou deixar o convite aberto, nós vamos pedir para a nossa assessoria, para a nossa direção, encaminhar um pedido formal para mais uma vez a gente tentar uma entrevista e saibam de uma coisa. Caso rejeite, é um direito, não há problema nenhum. Mas nós estaremos aqui porque este caso vai voltar à tona. Então, eu, se estivesse na posição deles, aceitaria de imediato o diálogo conosco. De imediato, porque realmente nós vamos abordar esse caso mais e mais vezes. E eu não quero de maneira nenhuma ser o cara que, mas você está ameaçando. Claro que não. Eu estou querendo simplesmente que o meu direito de liberdade de expressão e o direito de liberdade de imprensa deste canal seja respeitado. Porque eu realmente me senti desrespeitado nesse processo. O nosso tempo, o nosso preparo para a entrevista, não é assim que se trata um jornalista, não é assim que se trata um profissional de comunicação. A hora que quer, desliga, vai, vou voltar, não vou voltar. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam com ética, com decência e principalmente com nível intelectual. Então, vamos manter esse nível. Estou disposto a isso. Mas, todavia, porém, a entrevista vai ser feita conosco. Até podemos te chamar, Paulinha. Se quiser se meter na treta, fica à vontade. Tá bom. Se quiser, aqui também. Chamamos Se quiser todo mundo. fazer um caso a caso, das 6 à quiser chamar mais meia-noite, gente também, eu não tenho problema nenhum. a gente pode fazer um noturnão. O que eu não aceito é veto. Veto comigo não funciona. É isso. Falei muito. É esse Falou o recado. bonito, Paulinho. Falou bonito. Não sei se me Tá dado o estendi muito. recado. É sexta-feira Agora também, minha mulher já tá você brava, preciso ir embora. Jogou a peteca pro outro lado do campo, não é? Vamos ver o que vai dizer Leniel Borel a respeito disso. O espaço está aberto aqui no canal Paulo Matias, como É o isso Paulo aí. trouxe. É coisa de marcar, é coisa de alinhar. E aí que é importante, para você dar o seu lado, você precisa dar o seu lado, senão não pode reclamar de imparcialidade, É isso. porque como você vai endereçar o que a pessoa pensa, acha, fez, age, se a pessoa não quer ser parte do processo, né? No investigação criminal, a gente vê todos os lados, a gente vê Todos. todo tipo de análise. Às vezes as pessoas até reclamam aqui no chat porque lados que elas não gostariam estão sendo colocados na mesa. Mas é isso, faz parte, porque a gente está tentando entender os casos aqui. E o Paulo também está nesse esforço. Só para não perder o costume, estamos com mais de 400 pessoas nos acompanhando aqui Pede agora, um like. simultâneas. Menos de 100 likes. Inadmissível isso, turma. Vamos dobrar essa quantidade de likes aí para que a gente possa alcançar mais gente. É Meninas, isso. uma ótima sexta-feira. Vamos chamar agora o Dr. Glauber. Glauber tá chegando aí. Bess. É isso. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Obrigada, Beijo. Paulo. Tchau, Paulito.